Vamos começar então, né? Bom, a nossa ideia aqui hoje é a gente falar um pouco sobre o nosso podcast, né? De onde que veio essa ideia. Mas para a gente começar falando disso, a gente precisa falar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa dupla. A gente se conhece desde criança, desde os 7 anos, então já se vão aí 30 anos de amizade e de história. De mastermind. E a gente, desde muito criancinha, a gente gostava de brincar de empresa. Era uma coisa que a gente sempre fazia. E sem perceber. Assim, a gente nem. Outro Tinha dia, consciência, né? outro dia conversando sobre isso, que a gente lembrou que a gente ficava brincando de loja, de escritório. A gente colocava etiqueta nas nossas roupas. Tá falando, tá pedindo pra participar? Não. Mas tá pedindo pra participar. Não, mas é pra pessoa entrar. Ah, tá, não. Vocês têm que assistir só. Não, é a Marilinha, né, que tá pedindo pra participar. Ai, gente. Mas continuando aqui, a gente sempre gostou de brincar de empresa. Sempre foi o que a gente. Eu nem lembro da gente fazendo outra coisa, assim. A gente Era brincava de escritório. escritório, lanchonete, loja. A gente sempre era a dona do negócio. E aí, só fazendo uma reflexão, né? Como que a gente vai criando a nossa realidade sem perceber. Então, a gente desde sempre já sabia, de alguma forma, que a gente ia um dia empreender, ter uma empresa, criar um negócio e, enfim, ir juntas, né? Sempre juntas. Todo mundo fala que a gente se parece muito. Talvez fisicamente não pareça tanto, mas esse mastermind, esse espelhamento de neurônios mesmo, nos faz ser parecidas. Mas a gente é tão igual e tão diferente. Isso que torna o nosso mastermind tão único, porque a gente consegue se completar e aproveitar as fortalezas de cada uma e se completar. Então, a gente queria nos apresentar um pouquinho. Então, meu nome é Débora, eu sou mineira, estamos aqui em Belo Horizonte. A gente quis fazer aqui, porque foi aqui que tudo começou. Eu tenho 37 anos. E a minha história com o empreendedorismo começa aí, quando a Dani estava contando, nessa reflexão, que eu já criava de forma inconsciente, né? A gente já criava de forma inconsciente a nossa futura realidade. E aí eu tive alguns... Na adolescência eu quis comprar uma bolsa e aí eu fui vender semijoias de uma mãe de uma amiga e aí eu comecei a ver o poder das vendas. Cheguei a fazer um evento e a gente sempre foi muito de resolver problema. E aí, com 22 anos, quando eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu, na verdade, queria ser diplomata, eu fiz me formei em Relações Internacionais para prestar o concurso do Rio Branco. E aí, meu padrasto, na época, que o Deus o tenha, tinha acabado de aposentar na Caixa, abriu 3 empresas, e aí ele falou, enquanto você está estudando aí para o concurso, você quer vir trabalhar comigo, meio horário? E aí eu fui. Foi quando começou a contrata em Lagoa Santa, que é uma cidade do lado aqui de BH, uma cidade que tinha na época uns 30 mil habitantes. E quando eu fui para lá, eu falei, gente, isso aqui é muito legal, porque eu resolvo problemas das pessoas, eu consigo resolver vários problemas e ainda dá para ganhar dinheiro com isso. Só que eu não queria ficar em Lagoa Santa, a vida inteira foi em Belo Horizonte. E aí eu quis abrir o nosso negócio em Belo Horizonte. Eu vi que existia um potencial, eu vi que existia uma dor no mercado. A nossa empresa é de consultoria em crédito imobiliário. Nós duas, filhas de funcionário Caixa, funcionários aposentados Caixa, a gente
também não sabia, mas a vida inteira a gente respirou Caixa, a gente ia para o Clube da Caixa todos os domingos. Então a gente já também tinha um amor aí pela empresa. E aí ele falou, tá bom, depois de muita discussão, arruma um cliente, a gente monta um escritório em BH. Consegui arrumar um cliente, arrumei, na verdade, 3 construtoras, nosso negócio é B2B, né? E aí, quando eu consegui, eu falei, e agora? Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Aí liguei pra Dani e falei, eu preciso de você, a gente tem uma oportunidade aqui muito boa, mas eu preciso que você me ajude a construir isso aqui. E aí, conta aí, Dani, dessa parte. Na época eu tinha acabado de me formar, né? Eu formei em Direito e eu trabalhava no escritório de advocacia, já tinha um tempinho. Logo que eu formei, eu era estagiária, eles me contrataram, estava lá. Só que eu já estava meio querendo sair. A minha ideia inicial, que na verdade não era muito minha, acho que minha mãe tá aí assistindo. Minha mãe, meu pai, eles acreditavam muito que eu poderia ter uma estabilidade de concurso público, né? Então, eu fiz direito pensando mais ou menos nisso, mas que não era de fato o que eu queria, assim, para mim. Mas eu fui levada por essa ideia de fazer concurso, né? Para promotoria, enfim, juíza, alguma coisa nesse sentido. E aí não dava tempo de estudar e trabalhar no escritório, eu viajava muito no escritório, e aí eu já estava querendo sair de lá para poder ter mais tempo para me dedicar para estudo mesmo. E aí quando a Débora me falou, eu enxerguei uma oportunidade de sair do escritório sem parar de trabalhar e ter mais tempo para estudar. Só que assim, né? Grande engano. Porque eu fiquei completamente envolvida mesmo. De fato, eu saí do escritório, fui trabalhar com a Débora. Quando ela voltou aí, todo tá aí. Mas voltando aqui, então eu saí de fato do escritório, fui trabalhar com a Débora com essa ideia de ter mais tempo para estudar. Só que eu comecei a me envolver muito nos negócios da empresa. Eu cheguei sem saber absolutamente nada do negócio, nada. Eu fui mesmo pensando que era uma oportunidade de sair de onde eu estava. E só que assim, eu tenho uma coisa muito de compromisso mesmo, assim, eu tenho isso como uma coisa muito forte comigo. Então eu não conseguia estar lá pela metade, tipo, eu vou estar aqui só um pouquinho enquanto dá. E eu lembro muito que foi uma coisa difícil para mim pensar em. Eu senti como se eu estivesse largando o direito, né? Que foi algo para o qual eu me dediquei durante muito tempo e que, enfim, né? Eu já tinha ali, de alguma forma, uma profissão, né? E aí eu fiquei muito nesse conflito de vou deixar o direito para empreender e não sabia direito se era isso mesmo que eu queria, só que bem o que a Débora falou, eu acho que é uma coisa que envolve, eu acho que quando você gosta mesmo, né, do desafio, do empreendimento, de resolver, de lidar com situações que você não consegue nem imaginar que vão aparecer, mas que no final, de algum jeito, você consegue resolver, é meio que até viciante, assim. Por mais que seja muito desafiador, muitas vezes muito desgastante, estressante, vicia, assim, é uma coisa que vicia. E aí, uma dopamina da vida real, né? E aí eu, meio que sem perceber, assim, digo de uma forma não muito consciente, né? Eu fui largando completamente o direito e decidi que não ia mais mesmo, que não era mesmo o que eu queria e que de fato eu queria empreender, que eu queria ter a empresa e que eu queria fazer aquele negócio dar certo. E aí, então a gente formou na época a Contrata, né, que foi a nossa primeira empresa. Na verdade ela já existia, mas aí a gente consolidou, né, a Contrata. Passamos por diversos desafios, nós éramos muito novas,
Quando A eu gente tinha penso nisso, 22, né? 23 anos. A gente era muito nova e já estava ali à frente de uma empresa pequena, né? Claro, a gente começou muito pequena, mas com muita vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo. E aí foram muitas noites sem dormir. Nossa, a gente para contar aqui todas as histórias, tudo que a gente Chorando. passou. Foi muito difícil, mas fez a gente crescer muito, né? Já muito novas. E aí, depois de um tempo, em 2015, a gente passou por uma crise no nosso mercado. O nosso principal parceiro, né? Na verdade, para quem não sabe, a Caixa, ela exige exclusividade, né? Dos seus parceiros. Então, o único banco com o qual a gente trabalha, e já naquela época trabalhava, era a Caixa. E de um dia para o outro, a Caixa decidiu cortar a remuneração dos parceiros em menos de 50% do que ela pagava. E a gente tinha uma empresa com, na época, sei lá, 20 funcionários, eu acho já, né? Fora que essa época foi uma época de crise econômica no país, né? Então, Na época do a, impeachment, né? exato, a construção civil, a indústria da construção civil é uma das molas propulsoras do país. E aí, nessa época, muito cliente nosso também quebrou, não conseguiu se manter, porque acabou que o governo não pagava as obras do Minha Casa Minha Vida. Então, tiveram construtoras quebrando, desemprego alto, inflação alta. Então, foi a tempestade perfeita, culminando com isso que a Dani falou da Caixa. E aí, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, sobre essa capacidade que a gente precisa ter enquanto empreendedor de enxergar as oportunidades na crise também, né? Naquele momento, a gente decidiu continuar de uma forma diferente. E aí, a solução que a gente enxergou foi juntar com outras duas empresas que, inclusive, eram nossas concorrentes na época, mas com as quais a gente sempre manteve uma boa relação. Trabalhávamos juntas, né, nas Trabalhávamos grandes juntas construtoras. com grandes construtoras, e aí a gente se juntou com essas empresas e formamos a Global, né? Então, formamos a Global a partir da junção de três outras empresas, né? A minha com a Débora, a empresa da Marília e da Cris, que são hoje também nossas sócias na Global. E E a... Não, pode falar. Não, eu ia falar que aí a Global, ela virou o nosso novo sonho, com novos desafios. No momento que a gente juntou, existiam ali três culturas diferentes. E aí cada uma fazia as coisas de uma forma, e não tinha uma forma certa, né? No final, nós éramos as três empresas de assessoria imobiliária maiores de Minas, que atendíamos as maiores. Então, cada uma do seu jeito estava dando certo. Mas quando juntou, eu lembro direitinho, assim, na segunda-feira, 40 pessoas dentro de um escritório, sim, confusão. Cada um fazia o processo de um jeito, cada uma usava um sistema diferente, mas eu acho que é muito sobre isso o empreendedorismo, né? Porque você precisa fazer. Ah, mas vai ser uma confusão, mas não vai dar certo. Mas, uai, tá bom, mas não tem o que fazer. Você precisa arregaçar as mangas, pegar o boi pelo chifre e fazer. Tem que funcionar. A Marilinha tá aí. O Cássio também, que tava lá com a gente nessa época. Assim, tá aí. Tô vendo eles falando do Boa Noite Global ali. E aí, então, a gente juntou as empresas, fizemos a Global com muita dificuldade, muito assim. Eu lembro de sair de lá todos os dias chorando. Muita gente pergunta pra gente, mas já pensaram em desistir? E assim, racionalmente, sim, porque foi muito difícil, foi assim, acho que não dá pra nem descrever assim a sensação que passar por isso, por uma crise, por você não saber se no dia seguinte sua empresa vai estar ali
para aquelas pessoas que dependem da empresa, ao mesmo tempo ter que lidar com os clientes que não tinham nada a ver com isso e eles precisavam do atendimento que a gente prestava, do nosso serviço, que a gente continuasse lá. Enfim, foi muito, muito, muito difícil. A gente passou 2 anos sem receber. No primeiro ano, a empresa não se pagava, então a gente também tinha que tirar o dinheiro da pessoa física para continuar colocando. Então não era nem que a gente trabalhava sem receber, a gente pagava para trabalhar. Mas no final deu certo, né? A gente conseguiu estabelecer uma história de muito sucesso na Global. No ano passado a gente recebeu uma notícia da Superintendência da Caixa dizendo que a gente tinha sido a empresa com maior volume de geração de crédito no país. Então, são 9 mil empresas, são 9 mil assessorias, né, igual a gente. Então, a Global hoje ela é uma empresa de consultoria que resolve o crédito de ponta a ponta, que facilita o crédito de ponta a ponta. E aí uma superintendência da Caixa nos parabenizou por a gente ter sido o maior do país. E aí a gente assustou, né? Quando eles falaram, a gente assustou. E aí eu falei, Dani, mas a gente sempre falou que a gente ia ser o maior, que a gente que as coisas iam dar certo. E é muito doido isso, porque no meio da tempestade, no meio da confusão, você não sabe o que te mantém ali. Mas, no fundo, a gente sempre soube que ia dar certo. E a cada desafio, é muito clichê dizer isso, que os desafios nos tornam mais fortes, mas ao longo do tempo, isso vai te dando até uma segurança de saber, gente, a gente já passou por tanta coisa. Porque hoje o sistema não está funcionando. Tá bom, o sistema nunca funciona, as pessoas, a gente tem que continuar dizendo óbvio, enfim, essa autorresponsabilidade também, né, eu acho que é um ponto muito importante que a resiliência, obviamente, que a gente estava falando aqui, não falando de FGTS Futuro. Depois a gente vai falar de FGTS Futuro. Eduardo estava com a gente também, em 2017. A gente ia para São Paulo, a gente nem tinha uma sede lá nem nada, uma filial lá nem nada, e o Du buscava a gente no aeroporto. A gente tem que falar também da ida para São Paulo, né? Que foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Aí, porque a gente estava em 2015, mas mais ou menos nessa época a gente começou a atender os nossos clientes de Belo Horizonte em São Paulo. O Cassim que tá aqui brinca, né? Que ele ligou para mim uma sexta-feira e falou: o que você tá fazendo? Você tá fazendo nada não? Então amanhã a gente vai mudar para São Paulo. E aí, na época, o Cassim era da Encamp, né? Eu trabalhava com a Encamp, que é uma das nossas parceiras há 15 anos. E aí, eu, por uma situação também pessoal, falei com as minhas outras 3 sócias: eu vou para São Paulo tocar a empresa lá. E aí, mais uma vez, a resiliência, né? A capacidade de começar de novo, a capacidade de se adaptar, de ir para São Paulo sem nenhuma garantia, nesse momento sozinha, né? Sozinha, sem família, sem nada, sem casa, sem escritório. E aí o alemão, o Du e os meninos me acolheram muito lá no escritório. Sou muito grata a eles, porque realmente, de forma até pessoal, foram eles que me deram, me ajudaram aí nessa estabilização de São Paulo, essa acolhida. Mas aí a gente seguiu, né, com a Global, como a gente falou. Hoje a gente está muito bem posicionado, muito orgulho para a gente construir o que a gente construiu. Claro que os desafios continuam existindo todos os dias, né? Todo dia tem um problema para resolver, quando não são 10.
mas todo dia tem alguma coisa. E a gente tem que estar sempre preparado, né? Não dá tempo de parar para chorar, para reclamar. O empreendedor, ele tem que, além de se adaptar, ele tem que, o Elon Musk fala que ser empreendedor é mastigar vidro. Isso aí. Você tem que acordar todo dia e, ai, mas hoje eu não tô afim, não interessa. Vai ter um cliente que reclamou, vai ter uma pessoa da sua equipe que você vai precisar ajudar, vai ter um problema com sócio, com fornecedor, com qualquer. Todos os problemas acontecem o tempo inteiro. Não existe uma zona de conforto assim no empreendedorismo. E aí só para tentar encurtar aqui e a gente chegar na parte da mira também, a gente sempre conversa muito, né? Nós somos muito amigas e além de sócias e a gente sempre conversa muito. E a gente tem muito latente, assim, tanto eu quanto a Débora, a gente tem muito latente essa questão de desenvolver pessoas, né? De buscar se conhecer para também ajudar as pessoas, principalmente na nossa equipe, né? Enfim, as pessoas que trabalham com a gente. Tem um pessoal aí que eu vi, que entrou o pessoal da Global aí, eles podem falar também sobre isso. A gente gosta muito dessa parte, né? E desde 2014 a gente busca muito esse autoconhecimento para poder desenvolver as pessoas também através disso. Sim. E aí, conversando um dia, né, nós duas, a gente entendeu que de alguma forma a gente podia usar essa vontade que a gente sempre teve e todo o nosso conhecimento, né, as nossas experiências, e trazer isso para outras pessoas. E foi daí que surgiu a ideia da Mira. Você quer falar um pouquinho do nome? Do podcast? Não, do nome do Mira. Mira, etimologicamente, eu adoro etimologia, né? Peguei com a professora Lucilena Galvão esse bom hábito. Etimologia da palavra mira vem de milagre. E aí a gente pensou de ser um renascimento, a gente encorajar as mulheres através da autorresponsabilidade, desse renascimento, desse milagre de se transformar, de se conhecer. Além disso, o mira é mira de mirar mesmo. O objetivo, né? Você ter um objetivo claro. Então, na Lei do Triunfo do Napoleão Hill, a primeira lei lá é você ter um objetivo claro. Então, também é disso, de você ter um alvo, de você seguir, porque isso foi muito o que nos ajudou também a chegar até aqui, né? Uhum. Quando você tem um objetivo claro, quando você tem, não sei, você vai construir uma casa, então você tem a planta da casa e aí você vai suportar a obra porque você sabe que aquela casa vai ficar pronta. Do mesmo jeito, quando você tem um objetivo bem definido, você suporta o processo. Você consegue passar por aquele processo porque você entende aonde que você quer chegar. Isso é muito importante, assim, ter esse direcionamento. Então, é mira de direcionar, de mirar, de milagre. E também porque era um nome feminino. Pequeno, né? Pequeno, a gente achou que era fácil. O Mira Nelas podcast nasceu daí, né? Eu sei que tem muita gente perguntando por que fazer um podcast, né? Acho que ontem você abriu uma caixinha de perguntas e perguntaram isso. Por que fazer um podcast? A nossa ideia do podcast é justamente trazer esse conceito de comunidade mesmo, de um ecossistema voltado para o empreendedorismo, mas para o empreendedorismo feminino, né? Que é um nicho que a gente gosta e que tem tudo a ver com a gente, porque, né, somos mulheres, mas além disso, a gente... Foi a jornada que a gente trilhou, né? E ao lado de outras mulheres também, né? Nossas outras duas sócias são mulheres. Na nossa empresa tem a grande maioria das lideranças e até, né, da equipe como um todo é formada de mulheres, então a gente fica muito envolvida nesse meio
E a gente acredita muito nessa força mesmo feminina, assim. E aqui a gente não está falando de nenhuma ideologia, não é isso. A gente está falando de acreditar na força da mulher mesmo, que ao mesmo tempo que tem a sensibilidade, que tem é, Atenção aos detalhes. essa coisa da beleza, né, da harmonia, tem muita força também, né? Então, é por isso que a gente quis muito voltar tudo que a gente está fazendo para mulheres mesmo. E Acaba que a gente desbravou, só complementando, Dani, a gente desbravou a indústria da construção civil, que é da onde a gente veio, é uma indústria desbravada primeiramente, historicamente, por homens. E aí a gente desbravou depois essa indústria de uma forma muito autorresponsável, muito autocrítica. E aí eu acho que a gente é a prova viva de que dá para empreender no Brasil, de que dá para construir o seu espaço, de que dá para empreender sendo mulher. E aí é isso que a gente quer mostrar, é isso que a gente quer encorajar mesmo as mulheres. A gente quer pegar na mão dessas mulheres e falar, olha, vem aqui que dá para fazer. e a ideia do podcast é que a gente consiga ouvir essas histórias dessas mulheres que são empreendedoras, assim como nós, e que tem muito para compartilhar, né, para inspirar, porque hoje a gente sabe também que muitas mulheres têm esse sonho de empreender e às vezes não sabem nem por onde começar e às vezes precisam só de uma inspiração, de alguém que falha, de alguém que as motive, né, que mostre a sua história de sucesso que deu certo. Então foi daí que veio a ideia do podcast, né, da gente ouvir essas histórias, é, poder inspirar outras mulheres, e não só mulheres, né, qualquer pessoa que tem essa vontade de transformar né, a sua realidade através do empreendedorismo. Então, o Miranelas Miranelas por isso, né? Porque é para a gente mirar na história dessas mulheres que estarão com a gente nos episódios, contando para a gente, enfim, os desafios. E uma coisa muito legal que a gente observou, né? A gente gravou os 4 primeiros episódios aí da primeira temporada. E a gente viu que por mais que as pessoas sejam diferentes, que os negócios sejam diferentes, em cidades diferentes, os desafios são muito comuns para, né, todo mundo que está empreendendo. E as competências que essas pessoas desenvolvem, precisam desenvolver, ou que elas já têm, né, são muito parecidas também, Uhum. assim. E aí a gente destacou, assim, algumas coisas que a gente percebeu em comum, né, dessas mulheres empreendedoras que a gente ouviu. Então, vou começar falando da autorresponsabilidade, que é uma coisa que a gente prega muito para todo mundo, a importância da gente ser autorresponsável, né, o quão libertador é a gente assumir a responsabilidade da nossa vida, das nossas ações, da nossa realidade. Então, todas essas mulheres que a gente conversou têm Sim. muito forte essa questão da autorresponsabilidade, né? Sim, de pegar e assim, é muito sobre mas e se acontecer isso comigo? Você não tem controle sobre as coisas, não é sobre controle. É sobre o que eu vou fazer a partir do que me aconteceu. Então, a gente tinha controle sobre a crise do país, sobre um banco público definir o valor que ia pagar para os seus parceiros? Não. A gente tinha controle do que a gente ia fazer a partir disso. Muita gente nessa época não seguiu, outras pessoas seguiram por outros caminhos e a gente continuou seguindo pelo caminho do empreendedorismo. E aí, só pegando o gancho, isso é uma outra característica dessas pessoas, né, que a gente conversou e que a gente percebeu, que é a capacidade de enxergar a oportunidade nos momentos de crise, de dificuldade também, Sim. né? Então, isso foi um outro ponto que a gente viu conversando com essas mulheres, assim, de uma forma muito forte mesmo em cada uma delas, né? Todas elas têm muito. Elas não se vitimizam, né? Porque
às vezes é até confortável, né? Falar, ai, olha o que fizeram comigo, porque minha vida foi sofrida, porque para mim é muito difícil. Para você falar, é fácil porque não, gente, não. É difícil para todo mundo, cada um sabe onde seu calo aperta. É... E aí, no começo, realmente, essa questão da autorresponsabilidade, ela vem, ela incomoda, porque você começa a ver que para você conseguir as coisas que você quer, que você almeja, você vai precisar pagar preços. E aí, o tamanho da sua disposição de pagar os preços tem que ser o tamanho dos seus sonhos e vice-versa. Então, se eu tenho um sonho grande, como a gente tem aqui na mira, o nosso sonho é de tornar o podcast, né, o Miranelas, o maior ecossistema de empreendedorismo feminino do país, através dessas histórias, através do encorajamento dessas mulheres e da criação de uma comunidade colaborativa. Esqueci. Não, a nossa ideia com a Mira é criar mesmo essa comunidade, né? E trazer essa força e junto com ela essas características que a gente estava dizendo de todas as convidadas que a gente teve no podcast. Então, autorresponsabilidade, coragem, conseguir enxergar essas oportunidades nesses momentos de crise, que é muito importante, ter visão estratégica a longo prazo, Sim. Né, saber entender aonde você está, mas também aonde você quer chegar. Isso é muito importante. E coragem, né? Isso aí de fato, assim, uma coisa que a gente tem muito essa coisa de ser capaz de se mostrar vulnerável, né? Eu acho que a mulher tem muito isso e ao mesmo tempo de mostrar essa coragem. E isso também foi uma característica que a gente observou em todas as nossas convidadas aí do podcast. Elas falam assim, mas vou fazer, mas e se não der certo? Se não der certo, faz outro jeito, faz de outro jeito, resolve, enfim. E faz acontecer também, faz né? acontecer, sai do mundo das ideias, né? Eu gosto muito, de novo, de etimologia e a coragem que a Dani estava dizendo, a etimologia da palavra é agir com o coração. Então, se tem um sonho dentro do seu coração, é porque você pode. Se alguma coisa pulsa dentro de você, é porque você pode fazer aquilo. Então, agir com o coração. E claro, mas então você não tem medo de nada. A gente tem medo, óbvio. Mas o medo ele não pode nos paralisar. O medo ele tem que nos precaver. Então, a gente precisa entender quais são, o que de pior pode acontecer, ou quais são os riscos que eu estou correndo, mas eu tenho que estar disposta a correr risco. A Lu perguntou ali, ela falou, conta pra gente alguma situação que foram subestimadas por serem mulheres jovens empreendendo. Nossa! Nossa, muita coisa. A gente estava até falando disso hoje, e assim, eu não me lembro de uma situação específica, mas sempre uma sensação de ter que se provar o tempo inteiro. Uhum. De ter o tempo inteiro que se posicionar de uma forma mais enfática para ser observada, ser percebida. Ser e ouvida, isso ser ouvida. Isso, inclusive, dentro de um dos episódios do podcast, uma das convidadas fala muito sobre isso. Dessa necessidade dela de se posicionar e de quais foram, né, as ferramentas que ela usou e que ela usa nesse sentido, né? Mas assim, eu não sei se tem alguma situação específica, mas... Não, eu lembro muito, assim, como a gente trabalha com essa consultoria, e aí desde da parte de quando desde a parte de quando a construtora precisa de crédito, né, na instituição financeira e tudo, até o final, a gestão de um empreendimento, de uma demanda mínima, enfim. Eu lembro de várias vezes a gente sentando na mesa com
os donos de construtora, diretores, e dizendo, olha, não é assim. E muitas vezes a gente não é ouvida num primeiro momento. E quantas vezes a gente já saiu de reunião chorando, né? Chorava todo dia. A gente saía das reuniões chorando porque o povo batia. Mas eu acho que também é um pouco. A cultura. Né? Não, mas eu ia falar um pouco até de falta de maturidade também, né? Total. A gente era muito nova, além de mulheres, a gente era muito nova. Sim. Mas aí o que a gente fez com isso também, né? A gente foi buscar se autodesenvolver. Por que o pessoal não tá acreditando no que a gente tá dizendo? Será que eu preciso melhorar minha comunicação? Será que eu preciso melhorar minha imagem? O que é que eu preciso fazer, então, para que essas pessoas consigam nos ouvir? E é perseverança, persistência, mas além de tudo isso, essa autoobservação, essa autocrítica de dizer, eu vou, então, buscar me desenvolver de forma pessoal, enfim, para que eu possa ter mais competências, habilidades para lidar com isso. Bom, então, só voltando aqui falar um pouquinho do podcast, a gente queria falar um pouco sobre as convidadas, né? Quem a gente vai receber lá. Então, no primeiro episódio, a gente conversou com a Fran. A Fran, o arroba dela é FadaFlor no Instagram. A gente vai pôr aqui. Depois a gente coloca, quando a gente salvar a live aqui, o arroba de todas as convidadas. Bom, a Fran, ela tem uma história muito legal. Ela tem um ecossistema também de mulheres. São mais de 2.000 alunas que ela tem, alunas e mentoradas em mais de 6 países. Ela se reinventou durante a pandemia. Ela tem uma história muito interessante, assim, inclusive até um parênteses aqui, que coincidentemente, assim como aconteceu com a gente, né? Todas as nossas convidadas tiveram muito sucesso depois da pandemia, assim. Porque, de novo, elas souberam enxergar a oportunidade no momento de crise. Sim. E foi o caso da Fran. Então, ela desenvolveu uma empresa de artes florais. De artes florais, né? Então, ela ensina artes florais. Então, era uma coisa que era um hobby para ela. Ela fazia para as amigas, ela fazia para ela mesma. E aí, ela viu na pandemia uma oportunidade de transformar isso num negócio. E aí hoje, como eu falei, ela tem mais de 2.000 alunas espalhadas por 6 países. Fora isso, ela tem a empresa dela mesma, a FadaFlor, que ela mesma produz. Então ela eventos, né? Ela faz para eventos, ela faz guirlandas, né, temáticas. E ela que desenvolve toda a técnica, é muito legal a história dela. Hoje ela também tem loja de decoração, ela tem ela é uma multiempreendedora mesmo, ela tem outras lojas, todas naquele ecossistema ali, né, de decoração, do belo, né, da atenção aos detalhes. O trabalho dela é muito legal, depois vocês podem segui-la aí no Instagram. E fora a parte do empreendedorismo, ela é uma mulher, assim, muito cativante mesmo. Foi o episódio mais longo, né? Ela falou muito e uma conversa muito agradável. Falou sobre princípios, sobre família, sobre o filhinho dela. Enfim, foi muito, muito legal o episódio com a Fran. Então, foi o primeiro. Será o primeiro, né? No segundo episódio, a gente conversou. Segundo, né? Que a gente está contando esse o primeiro. O primeiro episódio de entrevistas, né? No segundo episódio de entrevistas, que foi com a Carla, né, da Platdesk. Você quer falar um pouquinho aí da Carla? A Carla é minha amiga, né? Ela virou minha amiga lá do Clex Club, que é um grupo de empreendedores que a gente participa. Ela trabalhava com produtos descartáveis, ela era vendedora, e aí ela e o irmão dela fundaram uma empresa que hoje é uma das maiores empresas ela fala que nem é descartável, né? Ela fala que é de uso único, porque não é porque é de uso único que ela deixou de entregar qualidade.
Então, isso também é um ponto, assim, de sempre buscar entregar o melhor. Né? Independente, assim, trabalhe e entregue mais do que você é pago, sempre. Se você quer receber mais, a sua realidade é o seu maior feedback. Então, se você quer receber mais da vida... Ei, Carla. Uai, direto de Nova York, tá lá em Nova York. Chiquérrima. Chiquérrima. Radiante, né, Carla? E aí, se hoje a sua realidade, você não está satisfeita com ela, é porque você tem que entregar mais para a vida. De novo, a autorresponsabilidade de você. Ai, mas eu tô aqui e é isso mesmo, e essa é a minha realidade. Você é responsável pela sua realidade. Então, o que você vai fazer, né? A causa e efeito, uma lei hermética e universal, lei da causa e efeito. Se você não está satisfeita com o efeito, muda a causa. A causa é você. A sua maior causa é você. A causa da sua vida, da sua realidade é você. E aí a Carla mudou a realidade dela. Hoje ela construiu uma empresa, assim, ela contou, eu achei tão bonitinho que ela falou que o sonho dela era trabalhar usando meia calça no escritório. Quando ela era criança, né, ela tinha esse sonho. A gente comentou, né, que a gente brincava de empresa e tal, ela falava que ela também, e que o sonho dela era trabalhar de meia calça. E hoje ela tem, assim, uma fábrica, um escritório maravilhoso, parece uma nave. É lindo a empresa dela, a sede da empresa, né, muito legal, tudo que ela construiu. Depois a gente também conversou com a Bia Finocchio. A Bia, ela é advogada tributarista e empresária, né? Ela contou pra gente essa história aí de como que ela saiu só do mundo jurídico para ir para o mundo do empreendedorismo. E ela é muito inteligente, assim. Ela é inclusive analista política, muito estrategista. Eu achei muito legal ter essa visão de alguém que, né, não está só no meio ali do empreendedorismo, né, porque ela é advogada, mas que conseguiu transformar o mundo jurídico também num negócio, né? E ela é uma mulher super jovem. Que também teve esse problema, né? Que ela fala muito que porque os tributos, né, também são uma parte muito importante das empresas e que várias vezes, por ela ser nova, por ela ser mulher, ela não foi muito acreditada. Mas, de novo, é a mesma história. Ela teve coragem de assumir riscos, se autorresponsabilizou, e hoje ela é porque na advocacia você não pode falar, né, com os seus clientes, mas ela é advogada, assim, dos maiores nomes do país. Ela negocia dívidas milionárias todos os dias. E eu achei muito legal também que ela falou que ela não gostava de direito tributário. Ela foi resolver um problema. Então, é muito sobre isso. Assim, se você quer empreender com o fim de ganhar dinheiro, nem comece. O seu fim tem que ser resolver um problema. O dinheiro vai ser consequência. Qual o problema que você vai resolver? A conversa com a Bia foi muito legal. Ela é muito inteligente, assim, sabe? Uma conversa de alto nível mesmo. Foi muito, muito bom. E, por último, a gente conversou com a Carla Martins. A Carla tem Ela é conhecida como a contadora das estrelas. Ela tem uma empresa enorme de contabilidade. E ela contou um pouco dessa história, que na verdade é uma empresa familiar, né? Começou com o pai dela, e depois ela e o irmão, né, que são jovens, né, assumiram a empresa e ela ficou com a parte de gestão de pessoas. Então ela falou muito sobre essa questão dos colaboradores, da cultura, né, da cultura dentro da empresa, de como que eles fizeram para renovar, né, um escritório de contabilidade, que é uma coisa muito tradicional, né? Não é... É um mercado muito... Como é que ela fala que não é sexy. atraente, que não é sexy.
e de alguma forma eles conseguiram transformar, né, a empresa e criar uma cultura muito inovadora. E hoje eles são um escritório gigantesco de contabilidade. Presente no país inteiro, de grandes nomes também, de grandes empresários desse país, de grandes empreendedores. E a empresa dela era uma empresa pequena. O pai dela tinha um escritório de contabilidade pequeno, que inclusive passou por uma situação financeira super grave também, assim como a gente passou, né? E aí ela e o irmão dela decidiram mudar. Como que eles foram procurar novas formas de fazer a mesma coisa, porque também como na nossa indústria, essa indústria é uma indústria muito assim, não, faz assim porque a vida inteira fez assim, mas não precisa ser assim. Vamos fazer diferente? Vamos trazer os clientes para dentro do nosso escritório? Hoje a sede deles recebe, faz eventos. Eu já fui num evento lá, é super legal. Então eles inovaram. E aí, isso também eu acho que é uma característica das mulheres, né? Dessa criatividade, de inovar. A gente o tempo inteiro está resolvendo problema, né? E deixando tudo mais bonito, né? E deixando tudo mais bonito. E como que a gente vai resolver esses problemas? E aí, pensando nisso, ela hoje tem uma das maiores empresas de contabilidade. E aí eles também dão mentorias, eles fazem evento para contador, enfim. Então essas foram as nossas convidadas. Tá perguntando aqui, tá perguntando se a primeira temporada terá mais episódios. Cada temporada vai ter 5 episódios. Então a gente quis fazer o primeiro episódio aqui nesse formato de live. Para contar a história, né, para poder falar com vocês e explicar a ideia, enfim, e divulgar também. Então, esse é o primeiro episódio, teremos mais 4 aí no formato do podcast mesmo, gravado, e enfim. E aí depois teremos outras temporadas, com certeza. A gente já tem data. A segunda e a terceira temporada já estão organizadas, datadas. Convidadas as pessoas. Convidadas. A gente precisa. A gente fez uma meta pra gente de entregar para vocês, uma vez por semana, um conteúdo de alto nível. Então, a gente tem escolhido as convidadas a dedo mesmo, são pessoas com resultado. Então, muito legal a gente falar isso aqui tudo para vocês. Se a gente não tiver resultado, no final do dia não adianta. Então, a gente só está aqui 15 anos depois falando porque a gente teve resultado. Então, são convidadas com resultados que construíram além da própria vida, da família, das empresas. E somos nós, empreendedores, que construímos esse país, né? 92% do dinheiro que circula no país vem das empresas privadas. E deixa eu ver, alguém perguntou mais alguma coisa aqui? Eu acho que a Ana perguntou. Peraí. Quem são os exemplos de mulheres empreendedoras que vocês admiram? Nossa, tem tantas. Tem muitas. Além dessas que a gente falou. Eu ia falar isso, assim, que claro que tem, né, as grandes que aparecem na mídia e enfim, né, de empresas muito grandes, mas sem nenhuma falsa demagogia, que nada disso. Eu realmente admiro muito essas mulheres que muitas vezes não são conhecidas do grande público e que estão fazendo muita coisa acontecer. E até pegando esse gancho e voltando no que eu estava dizendo lá no início, foi justamente por isso que a gente quis fazer o podcast, né? Para dar voz para essas mulheres que não são tão conhecidas, mas que fazem muito, muito mesmo, assim. E que às vezes a gente não tem ideia, a gente não tem noção
E justamente por não divulgarem isso, né, por a gente não ter acesso a esse tipo de conteúdo, de informação, muita gente acha que não consegue, que não é capaz, porque vê só quando já é grande demais, né? E aí a pessoa fica com aquela ideia de, ah, não, mas aí para essa pessoa foi fácil, porque já é grande, mas para ela ter sido, para ela chegar onde ela chegou, possivelmente ela foi pequena antes também. Então, eu acredito muito nessas mulheres que têm médias, também grandes empresas, mas pequenas, médias empresas, e que vencem todos Estão os na arena, dias. né? Eu tava num podcast ontem que eu tinha sido convidada e eu falei com a Flávia, né? A Flávia Lorenzetti, que é uma das colegas nossas também de uma mentoria. Não dá pra gente aceitar a crítica de quem tá na arquibancada. A gente tá aqui na arena. Ser empreendedor, você tá lutando a sua própria vida. A sua vida é a sua empresa. A gente tem 15 anos que tá ali. A gente tá ali na luta pela sobrevivência. Eu não vou aceitar uma pessoa que está na arquibancada, que não está na arena, vir falar nada com relação à crítica. Porque, e isso eu acho que paralisa muito as pessoas. Até quando a gente começou o próprio podcast, eu comecei a abrir o meu Instagram, e olha que a gente é muito pequena ainda, né, no online. Mas o quanto eu ouvi de, então você vai virar blogueira. E tipo, tá bom. Eu tenho muito certo, a gente tem muito certo o que a gente vai construir. A gente sabe o quanto a gente vai impactar a vida das pessoas. Esse clique também veio muito de uma frase do Thiago Brunet. Ele falou, ele foi lá no Plex, que é um clube de empreendedores, e ele falou, vocês que são empreendedores, que constroem esse país, têm a responsabilidade moral de falar para as pessoas o certo. Como que constrói uma empresa com princípios, sem dar jeitinho, sem precisar pagar nada para ninguém. Então, assim, a gente realmente tem essa responsabilidade moral. A nossa missão é encorajar mulheres, fazê-las livres através da autorresponsabilidade. E a gente vai fazer o que precisar fazer para isso, mesmo que as pessoas que não estão na arena critiquem. Isso é uma outra coisa, não dá para ter medo de crítica. Tem que ter a coragem, sempre vai voltar, né, na conversa. Gente, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas só para antes aqui para poder finalizar, eu quero pedir para vocês seguirem o Instagram da Mira, @mira.nelas. Seguirem a gente também, inscreverem lá no canal da Mira no YouTube. Os episódios, eles irão ao ar todas as segundas, às 19 horas, no YouTube e no Spotify. Certamente a gente vai divulgar também nas redes aqui. A gente espera muito que vocês gostem, que vocês deem pra gente também um feedback aí do que vocês estão achando para as próximas. A Bia já colocou ali o arroba, ó. A Bia. Nossa social media maravilhosa. @mira.nelas. Sigam aí, acompanhem. A gente vai ficar muito feliz de ouvir também o que vocês têm para falar aí, os feedbacks. Enfim, é isso. Adorei. Adorei também. No final dá tudo certo, né, Dani? Sempre dá certo no final. Obrigada, viu, gente, vocês terem ficado aí. A gente vai deixar a live salva. Foi muito bom. Se vocês acharem que faz sentido, compartilhem com compartilhem aí com todo mundo, com quem vocês acreditam que vai se beneficiar do que a gente falou e também com o podcast, com o Mira Nelas. É isso. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo.